Olá pessoal, muito boa noite, bem-vindos aí ao Facebook Live do CERS. Hoje nós vamos bater um papo aí sobre o que esperar para os concursos das carreiras policiais. Meu nome é Eduardo Fontes, eu sou delegado federal há aproximadamente 14 anos e professor de Direito Penal aqui do CERS. Pessoal, o que esperar dos concursos para a carreira policial? Então esse é o nosso bate-papo de hoje, eu preparei até aqui uns slides para a gente conversar sobre isso. Primeira questão que pode vir em mente do candidato e do concurseiro é justamente essa aqui, acompanhe. Como se motivar nos estudos se o cenário econômico ele é desfavorável? Isso pode refletir na abertura de novos concursos públicos? Pessoal, nós temos já em andamento, 2 concursos públicos. Concurso público em andamento no Acre, cuja prova já está agendada aí para o mês de maio, e o concurso para delegado de polícia, também delegado de polícia, Mato Grosso, cuja prova já está agendada aí para o mês de julho. Então, delegado de polícia do Acre, delegado de polícia no Mato Grosso, já concursos em andamento. Nós temos concurso autorizado para delegado de polícia? Também temos, pessoal. Concurso autorizado no estado do Mato Grosso do Sul. Esse deve ser o próximo edital para delegado de Polícia Civil, portanto, no estado de Mato Grosso do Sul. E concursos previstos? Temos concursos previstos para 2017? Para o nosso ano? Temos, pessoal. Tudo indica aí que nós vamos ter concurso para delegado de Polícia de Minas, tudo indica concurso aí para delegado de Polícia no estado de São Paulo, tudo indica que nós teremos ainda concurso no Amapá e o tão esperado concurso da Polícia Federal, delegado de Polícia Federal. Então, pessoal, o momento aqui é bastante propício para quem deseja aí a carreira de delegado de polícia. Seja delegado de polícia dos estados, seja delegado de Polícia Federal. Nós temos ao menos aí mais 5 concursos públicos pela frente esse ano. Então, aquela ideia, pessoal, desde que surgiu a emenda dos gastos públicos, da redução dos gastos públicos, muito se cogitou de que não haveria concurso público, a gente está vendo que isso é balela. Não só aqui na carreira policial, nós temos aí inúmeros concursos em andamento, Justiça Federal, Magistratura Federal, Magistratura Estadual, Ministério Público, além de outras carreiras, muitos concursos públicos aí na iminência de ocorrer, além daqueles que já estão em andamento. Então, e na nossa área de segurança pública, vocês que almejam a carreira policial, vocês ainda têm que lembrar que em relação à nossa carreira, pessoal, ainda tem um outro elemento que deve ser levado em consideração. Aquele governante probo, honesto, pessoal, ele não gasta com segurança pública, não. Ele investe em segurança pública. A segurança pública é um direito fundamental. É um direito de todos nós, pessoal. E quando se fala em redução de gastos, o governante ele sabe que ele deve optar por reduzir gastos em outras áreas primeiro. Então ele vai cortar gastos aí primeiro naqueles setores que não estão ligados à segurança pública, naquelas áreas que não são afetas à segurança pública. Ele deve reduzir gastos aí com mordomias dos agentes públicos, dos agentes políticos. Ele deve reduzir gastos em outros setores, deixando a segurança pública, pessoal, para um próximo momento, para um próximo passo. Então, a segurança pública ela é sempre vista com bons olhos aí na área do concurso público, porque sempre a gente precisa cuidar da segurança pública, nós temos que levar em consideração que a população está aumentando, que a violência, a sociedade acaba evoluindo, a violência também acaba evoluindo proporcionalmente. Então, nós precisamos ter aí concursos públicos para a área policial. Principalmente, isso a gente não pode esquecer, que a vacância dos cargos públicos, nós temos vacância em razão aí de aposentadoria, infelizmente em razão de falecimentos de colegas, nós temos além disso a demissão, a exoneração, mas em relação à aposentadoria e falecimento, a lei de responsabilidade fiscal, que é a lei complementar 101 de 2000, ela é expressa nesse sentido. Olha só o que diz essa lei, eu trouxe aqui para vocês acompanharem comigo. Vejam, a lei de responsabilidade fiscal aqui, a lei complementar 101/2000, ela vai dizer o seguinte, no seu parágrafo único. Se a despesa total com o pessoal exceder a 95% do limite,
são vedados ao poder ou órgão referido no artigo 20 que houver incorrido nesse excesso. Então, houve aqui um excesso na despesa com o pessoal, excedeu a 95% do limite. Vai dizer a lei, pessoal, que nesse caso não vai ser possível mais o provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título. E eu já destaquei aqui para vocês, vejam. Ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, de saúde e segurança. Então, pessoal, sempre vai ter concurso aí para a área de segurança, no mínimo para manter o quadro atual, em razão aí de aposentadorias, em razão aí do falecimento dos servidores. Então vejam, só na Polícia Federal, isso aí eu posso falar para vocês tranquilamente, hoje nós temos aí, pelo menos no próximo concurso aí que se avizinha, 2.000 vagas. 2.000 vagas para todos os cargos. Então, cargos para delegado de Polícia Federal, cargos aí para perito, para agente, para escrivão, papiloscopista. Isso tudo, pessoal, no mínimo serão 2.000 vagas. Para delegado federal, o concurso vai abrir aí com um número de vagas inédita, recorde, com certeza. Já se fala atualmente em 560 vagas. Só que a gente tem que lembrar que com essa reforma da Previdência que vem sendo anunciada pelo governo, muitos colegas eles já estão se aposentando temendo serem atingidos por essa reforma. Nós que acompanhamos diariamente aí o boletim interno da Polícia Federal, nós temos visto aí diversas aposentadorias sendo publicadas. A questão de 2 ou 3 semanas, foram 10 delegados de uma vez só que se aposentaram, justamente temendo ser atingidos por essa reforma. Então, pessoal, não se assustem, não será nenhuma surpresa se o próximo concurso para delegado federal, ele atingir aí aproximadamente 600 vagas ou até chegar a superar essas vagas. Eu me recordo aí que no meu concurso, lá nos idos de 2001, 2002, o meu concurso também já teve muitas vagas. Foi aberto com 390 vagas e já se considerou muito. Hoje já se fala em 600 vagas só para delegado federal. Então nós vamos ter vagas ao todo aí em torno aproximadamente 2.000 vagas. Nós estamos hoje, nós temos um déficit grande de policiais. Aproximadamente nossa carreira toda aí, a carreira da Polícia Federal, gira em torno, para todo o país, de 12.000 policiais federais na ativa. Então repare que diante das inúmeras atribuições que nós exercemos, isso aí é um número que tem que ser, nós estamos no mínimo, pessoal, dentro do mínimo. Então nós precisamos de vocês aqui do nosso lado. Nós queremos vocês dentro da Polícia Federal, pessoal. Nós precisamos de pessoas como vocês aqui dentro. A Polícia Federal não cuida apenas, muitos candidatos pensam isso, não cuida apenas da parte de investigação. Não é apenas essa polícia judiciária, essa polícia investigativa, que diariamente aparece aí nos jornais, aparece nas mídias, deflagrando operações policiais. Além dessa atividade importantíssima e principal, eu diria, da Polícia Federal, a polícia investigativa, a polícia judiciária da União, muitos policiais eles se dedicam a atividades administrativas. Nós temos, por exemplo, que recordar aí da confecção de passaportes. Compete à Polícia Federal, então, a confecção de passaportes, a fiscalização migratória, a fiscalização de estrangeiros. Somos nós quem concedemos vistos para o estrangeiro. Somos nós que realizamos a deportação daquele estrangeiro que se encontra de maneira clandestina ou irregular aqui no país. Somos nós, a Polícia Federal, a quem compete realizar aí o inquérito de expulsão. Então, eventual estrangeiro considerado nocivo à segurança nacional, ele vai ser expulso do país e o inquérito é realizado pela Polícia Federal. E aqui um detalhe importante, né? É o único inquérito em que há um contraditório estabelecido e que deve ser observado. Outra atividade administrativa realizada pela Polícia Federal, nós temos aí o SINARME. Nós que realizamos ali a fiscalização das armas no nosso país. Então, a concessão de portes de arma de fogo compete à Polícia Federal. O registro das armas de fogo compete à Polícia Federal. Fiscalização de segurança privada. Veja quantas atividades administrativas. Seguranças privadas, nós que realizamos a fiscalização dessas empresas que se dedicam à segurança privada. O controle de produtos químicos. Esses produtos que são
eventualmente utilizados no refino, na preparação, na transformação de drogas ilícitas. Então, nós fazemos a fiscalização das empresas autorizadas a manipular, autorizadas a comercializar os produtos químicos. Então, a par dessa atividade de polícia judiciária, toda essa gama de atividade administrativa ligada à polícia marítima, polícia de fronteira, toda essa atividade administrativa é realizada pela Polícia Federal. Por isso, nós precisamos de um efetivo que faça frente a essas demandas para que nós possamos continuar desenvolvendo com qualidade, com excelência, esse serviço aí que hoje é realizado por nós aí e que é muito bem aceito pela sociedade. Então, pessoal, o momento é propício para o estudo. Se você almeja essa carreira, delegado federal ou ainda delegado de polícia dos estados, o momento é esse para você se dedicar. Veja quantos concursos, fora o em andamento, quantos previstos aí para ocorrerem, tá certo? Continuando aqui, além disso, é importante a gente lembrar isso aqui, ó. Muitos candidatos, muitos são movidos tão somente pela abertura de editais de concurso. Hibernam durante o ano inteiro e quando publicam o edital, tentam recuperar todo o tempo perdido. Resultado para a prova? Vai ter que aguardar o próximo edital. Pessoal, não tenha dúvida. Você não pode ser esse candidato. Esse candidato aqui, que aguarda a publicação do edital, para aí sim começar a estudar as suas disciplinas, para aí fazer aquela leitura dinâmica nas matérias, esse candidato, ele é fadado ao fracasso, ao insucesso. E você, concurseiro, guerreiro, você que almeja aí colocar a Glock na cintura, colocar aí a pistola na cintura, colocar aí a carteira funcional preta no bolso do seu paletó ou na sua bolsa, você não pode ser esse concurseiro. Você tem que ser aquele concurseiro que fica imune àqueles pensamentos negativos. Muitos falam o seguinte, concurso é carta marcada, concurso só tem fraude, concurso é para aquele que tem um QI, que tem uma indicação. Não, concurso, nesse cenário de crise econômica, não vai ter concurso para a área policial. Pessoal, esqueça essa ladainha. Isso tudo é balela e nós estamos demonstrando isso para vocês. Não espere a publicação do edital. Você não vai conseguir ser aprovado no seu concurso se você quiser fazer aquela leitura dinâmica. Não, você tem que se preparar desde já. Você tem que se preparar para o seu concurso público como se o edital já estivesse na praça. Como se a sua prova já tivesse data marcada. É assim que você deve se preparar, é assim que você deve imaginar. Aqui, pessoal, independentemente aí da fé de cada um, da religião de cada um, eu quero trazer para vocês aqui, para a gente refletir, essa oração aqui, a chamada oração da serenidade. Então, nessa chamada aqui, oração da serenidade, o autor faz a seguinte súplica aqui a Deus. Ele diz o seguinte, olha, conceda-me a serenidade para aceitar aquilo que não posso mudar, a coragem para mudar aquilo que me for possível e a sabedoria para saber discernir entre as duas. Então, o que a gente pode extrair aqui dessa oração, pessoal? Que você, candidato, você não pode ser aquele candidato desmotivado, aquele candidato que vai ficar se queixando, se lamentando. Eu não vou estudar porque não tem concurso. O governo já anunciou que nós estamos numa crise econômica aqui tamanha que não há a mínima condição de realizar concurso público. E nós já demonstramos que a lei complementar, a lei de responsabilidade fiscal aqui, a 101/2000, ela prevê expressamente, no caso de falecimento, a aposentadoria de policiais, pessoal, esse limite de despesas com gasto de pessoal não se aplica. Não se aplica. Nós vamos ter aí uma enxurrada de aposentadoria. Nós já estamos vendo isso na prática. Então vai haver concurso sim para a carreira policial. Esqueçam os queixosos. Não entre nessa ideia de que os concursos tem fraude, só entra quem tem QI. Pessoal, vocês têm dois caminhos, ou ficar se lamentando, como fazem os queixosos, ou estudar com afinco para o seu concurso, de maneira adequada. Estudar ali como tem que ser um estudo adequado para esses certames que cada vez mais eles estão exigindo um nível de profundidade cada vez maior dos candidatos. Então esse é o próximo slide, veja. Os concursos hoje para a carreira policial, e notadamente para delegado de polícia, eles contêm provas objetivas, aquelas provas testes de primeira fase, mas não apenas provas objetivas,
provas discursivas, que vão exigir do candidato aí um conhecimento mais aprofundado da matéria, e também, pessoal, muitos concursos com prova oral. Aqui, com prova oral, nós podemos lembrar o concurso da própria PF, concurso para delegado federal, certamente virá com prova oral, como já foi o último. Concurso para delegado de Polícia Civil de São Paulo, sempre aí tradicionalmente com prova oral. O concurso, salvo melhor juízo, para delegado de Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, aí que se avizinha, também há previsão para esse concurso de prova oral. Então, pessoal, o estudo, aquela leitura dinâmica, aquele estudo que você vai iniciar após a publicação do edital, esqueça, esse tipo de estudo não funciona. Você tem que fazer um estudo direcionado para a sua carreira. Você que é vocacionado para ser policial, você que quer trabalhar numa carreira dinâmica, que não tem aquela rotina do seu dia a dia, então você, pessoal, já comece a estudar de maneira adequada. Não para enfrentar apenas a primeira etapa do concurso, a prova objetiva. Não. Não raras vezes os concursos já exigem na segunda fase a prova discursiva. E essa fase ocorre no mesmo dia ou no dia seguinte. Então você não tem tempo para se preparar para a primeira fase, em sendo aprovado para a primeira, aí você vai iniciar a preparação para a segunda. Não, geralmente as provas são no mesmo dia ou no dia seguinte. Então você já tem que se preparar para todas as etapas do concurso. Não adianta você ser aprovado em 2 etapas e depois o seu certame exigir a prova oral e você começar o estudo direcionado para a prova oral. Você não vai chegar lá, pessoal. Então você precisa fazer um estudo adequado, um estudo devidamente orientado. Como é que tem que ser esse estudo, então? Você deve preparar o seu estudo desde logo para todas as etapas. Para todas as etapas. Um estudo aprofundado daquelas principais matérias. É para isso que serve o cursinho. É para isso que você tem os professores do cursinho que vão te dar a melhor orientação, vão trazer aquilo que há de mais moderno na doutrina, o que há de mais atual na jurisprudência, o que vai dar para vocês a orientação onde vocês devem se aprofundar, onde vocês devem fazer um estudo, podem até fazer um estudo mais de literalidade da lei, mais de resolução de exercícios. Como que eu reputo uma maneira adequada para você estudar para todas as etapas do concurso? Claro, cada edital tem a sua peculiaridade, mas na carreira policial você deve se preparar com afinco, com profundidade, aquele estudo verticalizado, principalmente em 4 disciplinas. Disciplinas estas que representam, na grande maioria dos editais aí da carreira policial, para delegado de polícia, notadamente, 70% do edital. Constitucional, administrativo, o direito penal, por óbvio, e o processo penal. Essas 4 disciplinas, eu costumo falar aí para os meus alunos, você tem que chegar ninja na prova, tem que chegar monstro, não adianta. Essas 4 disciplinas, veja, na Polícia Federal, por exemplo, cai penal, processo penal, constitucional, administrativo na primeira etapa, de maneira bastante aprofundada. Praticamente 70% da prova da primeira etapa são essas 4 disciplinas. Segunda etapa, questão discursiva e peça prática, só envolve essas 4 disciplinas. Então você vai ter que saber responder uma questão lá discursiva de administrativo, de direito constitucional. Geralmente são questões complexas que envolvem divergência na doutrina e na jurisprudência, em que você vai ter que apresentar mais de um posicionamento. Então você tem que se preparar já para a segunda etapa. E para a prova oral? Prova oral, somente essas 4 disciplinas. Isso, delegado federal, tá? Que eu estou tomando por base. Somente essas 4 disciplinas. Então, pessoal, nesse estudo tem que ser um estudo verticalizado, aprofundado. Como que eu acho a melhor maneira de estudar? Primeiro, a literalidade da lei. Você vai estudar um tema, por exemplo, um tema muito ligado à nossa carreira, prisão. Você vai e começa a estudar lá, então, a letra da lei. Estudou a letra da lei, leu com calma, com atenção a letra da lei, você vai para as anotações do seu caderno, que o seu professor do cursinho já trouxe ali os principais pontos, já trouxe a visão mais moderna ali da doutrina, mais atual da jurisprudência. O que há de mais importante, ele vai te orientar e vai estar no seu caderno, seu verdadeiro aí, manual caseiro. Depois de você estudar a literalidade da lei, depois de você fizer esse estudo do seu caderno, que vai ter ali um roteiro, você vai para uma boa obra, um bom manual. Estudou aí a lei seca, o seu caderno, o manual, aí é hora de você estudar a jurisprudência. O que tem na jurisprudência em relação àquele tema? Como pensa o STF e o STJ em relação àquele tema? Você não pode pensar em ir para um concurso público, pessoal, da carreira jurídica, aí, delegado de polícia, sem saber o que pensa o STF, sem saber o que pensa o STJ a respeito daquele tema. Principalmente dessas 4 disciplinas que eu falei para vocês. Então você vai ter estudado a letra da lei,
o seu caderno, a doutrina, uma boa doutrina consagrada no mercado que o seu professor vai te orientar, vai ter estudado a jurisprudência e, como forma de fixar todas essas informações, resolução de concursos, tá? De questões anteriores de concurso público. A resolução de concursos, você vai com isso conseguir ali visualizar como que as bancas costumam questionar aquele tema, como que aquele tema vem sendo questionado, e isso vai te ajudar demais na sedimentação do seu estudo. Aproveitando, pessoal, então, eu quero dizer para vocês que o SERS aqui, ele tem cursos para todas essas áreas. Está com uma promoção imperdível de 40% de desconto. Então, nós temos cursos aqui para delegado federal com 40% de desconto. Nós temos cursos aí com a qualidade aí que vocês já conhecem, para delegado de polícia civil com 40% de desconto. Se você quer fazer curso específico aí para prova discursiva, nós temos aí professor Giovanni Moraes, Ana Cristina Mendonça, curso específico, então, para a carreira policial de questões discursivas, com 40% de desconto. Se o que você teme é a prova prática da Polícia Federal, nós temos um curso de peça prática para a PF, em que eu ministro com o professor Gerry, um outro delegado federal, com 40% de desconto. Então, pessoal, aproveite essa oportunidade, esses descontos aqui imperdíveis do SERS em relação aos nossos cursos para a carreira policial. Mas, além de tudo isso, então, além de você fazer um estudo sério, disciplinado, né, um estudo que só você pode fazer por você mesmo, um estudo envolvendo essas principais disciplinas para a prova objetiva, para a prova subjetiva e para a prova oral, você pode me questionar, mas e as outras disciplinas não são importantes? Claro que são importantes, mas você tem que saber estudar de acordo com a sua prova. Aquelas questões secundárias de prova, aquelas matérias secundárias, por exemplo, direito civil, processo civil, que alguns concursos para a carreira policial sequer estão questionando, direito previdenciário, o direito tributário, o direito financeiro, que caem em alguma etapa, da primeira etapa de alguns concursos, você deve fazer um estudo, mas um estudo diferenciado, não tão verticalizado. Eu estudaria letra de lei, eu estudaria para esses concursos aí muitos informativos e questões anteriores. No máximo, pegaria aí eventual resumo. Acho que as anotações do cursinho são absolutamente suficientes, juntamente com a letra da lei e a resolução de questões, para você enfrentar o concurso público nessas matérias secundárias. Mas, pessoal, o candidato não pode esquecer que nos concursos para a carreira policial, não basta você estudar para a prova objetiva, não basta você estudar para a prova subjetiva, não basta você estudar para a prova oral. Não, tem mais, tem o quê? Tem o temido aqui também, teste de aptidão física. Outro aspecto importante está aqui, pessoal, no TAF. O teste de aptidão física. Muitos cometem o equívoco de se preparar para o TAF um mês antes da prova. Pessoal, não vai conseguir. Não vai conseguir. O TAF hoje, o padrão que a gente tem aí é o da Polícia Federal. Não é nada absurdo, mas vai exigir do candidato uma preparação, um condicionamento, pelo menos aí que você vai conseguir obter aí a médio prazo. Tá certo? Eu me recordo no meu concurso, em que se exigia no TAF 5 barras. Tinha que fazer 5 barras e quando eu comecei a estudar, já pensando aí na Polícia Federal, eu fazia apenas 1 barra. Então comecei a me preparar, mas vi que rapidamente, aí, tendo um condicionamento ali orientado, eu consegui rapidamente fazer as 5. E na nossa academia, que na época se exigia 10 barras para atingir a nota máxima, eu consegui também realizar as 10 barras. Pessoal, é só você estudar de maneira correta, com a orientação correta. Nos cursos do SERS para a carreira policial, nós temos aqui o professor Rodrigo Frigato, especialista em TAF, que vai passar essas orientações para vocês, que traz vídeos explicando a maneira correta de você realizar cada atividade física que é exigida para o concurso público. Tá bom, pessoal? Então, esse é o bate-papo aqui que eu queria trazer para vocês sobre a nossa carreira. Como mensagem final, eu queria dizer para vocês o seguinte, olha, é difícil ser aprovado num concurso? Claro que é difícil. É impossível? Claro que não é impossível, pessoal. E não precisa ser nenhum gênio para ser aprovado. Não precisa. O que precisa? De um estudo adequado, de um estudo orientado, de muita disciplina. Claro, é algo que só você pode fazer por você mesmo. Você, então, tem que sentar a cadeira lá e queimar a pestana. Várias horas por dia são necessárias, porque são milhões de informações que você só vai conseguir amealhar aquelas informações com muita repetição, com muita disciplina. O primeiro estudo ele é sempre demorado e você precisa estar sempre revisando o que você estudou, justamente para conseguir ser aprovado na segunda etapa, que vai exigir uma discursiva.
no oral, que vai exigir ali de você um pensamento rápido ali sobre aquele tema. Então, pessoal, fiquem imunes a esses pensamentos negativos, a essa questão, concurso tem carta marcada, concurso só passa quem tem que ir, só tem fraude, o concurso não vai sair. Pessoal, fique imune a tudo isso e se dedique. Se você se dedicar com afinco, de maneira séria, com disciplina, se você se preparar psicologicamente para o concurso público, esquecendo essas influências externas, você, pessoal, vai estar muito à frente de outros candidatos. Se você começar a se preparar já para o seu concurso, sem esperar a publicação do edital, você vai estar muito à frente de outros candidatos, pessoal. Você vai estar muito à frente daquele lá que, numa primeira dificuldade, ele já vai optar pelo caminho mais curto, optar pelo caminho mais fácil, que é justamente a desistência do concurso público. E, infelizmente, a gente acaba vendo muito disso durante a trajetória, porque ser concurseiro é ser guerreiro. Eu sei porque eu já passei por isso que você está passando. Nós, professores aqui do SERS, sabemos exatamente o que você está passando aí, pessoal. E nós estamos aqui justamente para otimizar essa sua trajetória, para fazer que, sabe aquele momento que você almeja, que você visualiza, você tomando posse no cargo público aí, na carreira de Polícia Federal, seja delegado federal, seja delegado de Polícia Civil de qualquer estado, seja agente de polícia, seja aí um perito, sabe isso que você almeja, que você visualiza, pessoal? Nós estamos aqui para ajudá-lo a alcançar esse momento da maneira mais rápida possível, para otimizar esse tempo. Então, contem sempre conosco, esqueçam aí esses pensamentos negativos, esqueçam aí aqueles que vão tropeçar nesse período, aqueles que vão optar por desistir, que vão fazer parte daquele jargão que vocês conhecem, né, o pede para sair. Essa pessoa, pessoal, essa pessoa que desiste, essa pessoa que no meio da caminhada desiste, ela podia chegar lá. Bastava continuar estudando, bastava enfrentar esses desafios que você vai ter que enfrentar. E você vai ver ao final que tudo isso que você passou valeu muito a pena. Tudo isso que você passou, todas essas dificuldades, seja dificuldades financeiras no momento do estudo, às vezes um problema de saúde na família, às vezes aquela questão da própria autoestima, aquela questão da desconfiança de alguns familiares, de alguns amigos, tudo isso vai te fazer forte, pessoal. Faz parte do amadurecimento para você assumir esse cargo que você tanto almeja. E para isso nós estamos aqui para te ajudar. Então contem sempre conosco, estudem aí com dedicação, faca na caveira em cima dos estudos, é o que eu sempre digo, pessoal, sem mimimi, sem chororô, sem esse papo de que é impossível, que não vai dar certo. Pessoal, fiquem imunes aos pensamentos negativos e estude com dedicação, com força de vontade, com disciplina e com confiança em você mesmo, que você vai chegar lá, tá certo? Contem sempre conosco aqui do SERS, fiquem com Deus e até o próximo encontro. Um abraço.